Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Alunos dos segundos anos, né, da nossa escola técnica. Nesse vídeo, nessa aula, nós vamos expor para vocês o restante do conteúdo do assunto que estamos trabalhando para a nossa prova. Nós estamos trabalhando o capítulo 3 do nosso livro de História dos Segundos Anos, a América Portuguesa e a Presença Holandesa. Então nós já falamos do escambo à colonização, a administração colonial, capitanias hereditárias, governo geral, as câmaras municipais. Também vamos falar agora, né, a partir dessa aula, sobre a economia colonial, né? Quando a coroa portuguesa decidiu colonizar o Brasil efetivamente, tornar o Brasil produtivo, então surgiram algumas questões. Primeiro, qual produto seria utilizado no Brasil, seria produzido no Brasil, que seria o carro-chefe da economia colonial? Foi um questionamento. O segundo questionamento foi o dinheiro, já que a coroa portuguesa não estava interessada ou não tinha recursos para iniciar essa colonização, então de onde viria o dinheiro para colonizar o Brasil? Dinheiro para contratar pessoas, comprar escravos, como foi o caso, erguer engenhos e criar toda uma estrutura para se produzir açúcar, né? Então, o capital. E uma terceira questão levantada foi que tipo de mão de obra será utilizada na colonização brasileira, né? Então, vamos ver que o produto escolhido pelos portugueses para ser o carro-chefe ou o principal produto da economia brasileira no período colonial foi a cana-de-açúcar. O açúcar era um produto caro, lucrativo, e produzir açúcar no Brasil, na colônia, seria lucro certo. E além do mais, os portugueses já tinham essa experiência com engenhos de açúcar, com o comércio de açúcar, desde as ilhas do Atlântico, né? Então será a cana-de-açúcar o principal produto. E o capital, de onde viria esse dinheiro, né? Então todos aqueles comerciantes, aqueles que vão se ocupar, principalmente os senhores de engenho, onde eles vão buscar esse dinheiro? Então o custo dessa instalação de engenhos era um custo alto, elevado. Então, por quê? Porque exigia a construção do engenho, a moenda, no primeiro momento, animais de tração, como bois, né? Antes da chegada dos escravos, né? De trazerem os escravos. Trabalhadores diversos, havia alguns trabalhadores especializados na fabricação do açúcar, que não eram escravos, né? Então, de onde viria esse dinheiro? Então, o dinheiro que seria aplicado na colonização do Brasil, nos engenhos nascentes, então seria aplicado nos primeiros engenhos do Brasil, foi emprestado por comerciantes portugueses, holandeses ou italianos. Então comerciantes da Itália, de Portugal, da Holanda, né, e também banqueiros vão emprestar dinheiro. Então o problema do capital será resolvido com empréstimos, né, de diversos lugares, né? Já a partir do século XVII, os capitais investidos na economia canavieira foram obtidos na própria colônia. Então, mais ou menos um século depois que a produção de açúcar já estava bem, estava andando e produzindo lucro. Então, aqui mesmo, do lucro e dos empréstimos internos, é que essa economia vai andar, ok, gente? E a mão de obra, num primeiro momento, os índios vão ser utilizados, principalmente naquele momento do pau-brasil, né? Os portugueses vão tentar capturar e escravizar os índios,
mas isso vai ser um problema porque sempre vai faltar a mão de obra indígena, porque os índios fogem, os índios conhecem a geografia da região e fogem e vão embora. Então, a outra opção para os portugueses foi trazer homens da África e escravizá-los aqui no Brasil, né? Então, a escravidão foi a resposta portuguesa para a questão da mão de obra. Então, a economia colonial se deu a partir desses três elementos, né? O produto foi a cana-de-açúcar, o capital veio para o Brasil de empréstimos para dinamizar a economia colonial, e a mão de obra foi a mão de obra africana, negra africana, ok? Então esse é um tópico importante, né? A economia colonial do Brasil. Um outro tópico que temos no nosso livro didático, encontra-se na página 61, é a diversificação agrícola. O Brasil não produziu apenas cana-de-açúcar. O Brasil não produziu só açúcar, mas também outros produtos, sabendo que o principal produto era a cana-de-açúcar. As melhores terras, as terras mais férteis da colônia, deveriam ser ocupadas com a cana-de-açúcar, porém outras atividades existiram aqui no Brasil, outras atividades econômicas. Temos, por exemplo, a produção do fumo. Então, em várias colônias do Brasil, principalmente no Nordeste, vai se produzir fumo. E o fumo produzido na colônia, aqui no Brasil, servirá em vários momentos como moeda de troca por escravos na África, por escravizados na África, né? Será uma moeda de troca. Um outro produto será a aguardente, a cachaça, que seria, digamos, o refúgio dos engenhos, e desse refúgio dos engenhos se fazia a cachaça, que também, além de ser consumido internamente, também era utilizado como moeda de trocas por escravizados. Uma outra atividade também realizada no Brasil foi a pecuária, a criação de animais. As fazendas ou os engenhos de açúcar precisavam de animal de carga, animal de tração, para transportar pessoas e principalmente para o trabalho, para puxar carroça, para moer os engenhos. Eram usados bois no início, né, como tração dos engenhos, para moer a cana. Então se criou animais, primeiro nas imediações dos engenhos. E depois, quando o comércio da pecuária cresceu no Brasil e esses animais precisavam de mais espaço, então eles foram criados no interior da colônia, ou seja, eles chamavam antigamente de no sertão. Então é aquela região mais distante do litoral, que havia mais espaços para a criação de animais, né? E era uma forma de ocupar também o território durante esse processo de colonização. Então a pecuária foi uma atividade muito importante. A outra atividade foi o algodão. Aqui no Brasil se produziu muito algodão, principalmente no século XVIII, quando surgiu a Revolução Industrial, cujas indústrias eram têxteis, ou seja, de tecidos. Então o algodão foi importante nesse processo, né, de servir para as indústrias têxteis que estavam surgindo na Europa, mas também servia para o mercado interno. E também o cacau. O cacau produzido principalmente na Bahia e em outros estados da região sudeste, né? Bahia aqui hoje nordeste, né? Mas naquela região sudeste, que antigamente não havia essa nomenclatura. O cacau também era bastante produzido aqui, né? Aí temos aqui um textozinho rápido. No Brasil, nessa época, né, além da cana, produziam também outros gêneros, como fumo, aguardente, carne, couro, farinha, algodão, além de cacau, castanha do Pará e salsa, que serviam tanto para exportação quanto para o mercado interno colonial, né? Então a gente vê aí que, além da cana,
que era o principal produto da economia brasileira, da economia colonial no Brasil, existiam também essas atividades extras ou secundárias, né? Então esse é um tópico importante, né? A diversidade, a diversificação agrícola. Um outro tópico importante é as sociedades coloniais. Interessante é que o autor desse livro, né, o nosso livrinho de história, do Alfredo Boulos, né, ele coloca o título Sociedades Coloniais, sugerindo que no Brasil colonial não havia apenas um modelo social, um modelo de hierarquia social, havia vários outros modelos, né? Então, a grosso modo, nós vamos observar que quando a gente representa uma sociedade, né, nós representamos uma pirâmide chamada pirâmide social. E no topo dessa pirâmide da sociedade colonial açucareira, nós encontramos os senhores de engenho. Os senhores de engenhos, né, eram os mandatários da colônia, eram os homens poderosos do ponto de vista econômico, poderosos do ponto de vista político, né, e até militar. Eles tinham uma escolta, uma guarda pessoal, né, sob suas ordens, debaixo de suas ordens. Né? Então, lá no topo estavam os senhores de engenho. Um pouco abaixo dos senhores de engenhos, levando esse critério de econômico, né, estavam os comerciantes. Havia aqui na colônia já pessoas ricas que enriqueceram, não diretamente com a prática da agricultura ou da produção de açúcar, mas com o comércio, né? Vendendo carnes, vendendo açúcar, vendendo fumo, algodão, tanto internamente como externamente, para o exterior, né? Então, muitos comerciantes ficaram riquíssimos aqui durante. Então, esse pessoal compunha nessa segunda categoria social aqui mais importante no sentido econômico. E abaixo estavam os escravizados. Os escravos ficavam lá embaixo dessa sociedade, né? Sem nenhum direito. O escravo era visto como uma propriedade, né, dos seus donos, daqueles que eles compravam, né? Mas além desses três que nós citamos, senhores de engenho, comerciantes e escravos, havia também trabalhadores que não eram, que eram assalariados, trabalhadores que não eram escravos. Havia muitos brancos pobres que trabalhavam nos engenhos, né? E havia nos engenhos trabalhos especializados, que eram feitos por brancos e pessoas assalariadas. Ok, gente? Então essa era, a grosso modo, como se configurava a sociedade durante a colônia. E aqui temos agora, né, o segundo assunto do nosso livro, do nosso capítulo 3. O primeiro assunto é, né, a América Portuguesa. E o primeiro assunto. E o segundo é os holandeses no Nordeste. Durante o século XVI, nós vamos presenciar aqui no Brasil a presença dos holandeses, que eles virão para o Nordeste do Brasil, irão invadir o Nordeste e vão ficar por cerca de 24 anos aqui, mandando no Brasil. E o que foi que levou, né, os holandeses a virem para o Brasil e se apossarem dessa colônia que era dos portugueses, né? A primeira coisa que devemos entender é que o Brasil era uma colônia, a Holanda, antes de ser independente, era uma colônia da Espanha. E durante o período em que os holandeses intentam vir para o Brasil, né, se tornam independentes da Espanha, e vêm para o Brasil por quê? Porque no período em que eles vêm para o Brasil, a Portugal e o Brasil estão vivendo um momento onde Portugal e Espanha estão sendo governados por um mesmo rei, né? É o período da União Ibérica. Então, quando os holandeses se tornam... e quem governava Portugal era o rei da Espanha.
E os holandeses eram colônias, era uma colônia dos espanhóis. Então, quando os holandeses conseguem ficar independentes da Espanha, eles agora querem se apossar do maior produtor de açúcar do mundo, que era o Brasil, principalmente o Nordeste. Então, eles vêm para cá. Com qual objetivo? Se apossar do maior produtor de açúcar do mundo, que era o Brasil, né? Então, os holandeses vão criar, né, uma companhia chamada Companhia das Índias, que é uma associação de comerciantes holandeses que vão unir seus capitais para comprar navios, comprar ou construir navios, contratar capitães, contratar soldados mercenários. E essa companhia, essa associação de comerciantes, vai mandar vários navios para cá para se apossar do Nordeste açucareiro. Então, a primeira tentativa dos holandeses para invadir o Brasil vai acontecer em 1624, já no século XVII, né, durante a União Ibérica. A União Ibérica que é quando o rei da Espanha também vai governar Portugal, é de 1580 a 1640. Né? Então, eles vão invadir primeiramente a Bahia, a primeira tentativa, né? Eles vão mandar uma frota de cerca de 26 navios, com cerca de 3.300 homens, 450 canhões, chegam na Bahia, prendem o governador português, né? E colocam outro no lugar dele, né? Só que a população portuguesa que residia na Bahia, eles vão se retirar, vão fugir para o interior, mas vão fazer uma guerra chamada guerra de emboscadas ou de guerrilha. E eles vão conseguir expulsar os holandeses nessa primeira tentativa de 1824. Também a Espanha, né, vai ajudar nessa expulsão em 1624. Os holandeses vão embora em 1625, mas eles se reorganizam e em 1630, 6 anos após a primeira tentativa de invasão, eles voltam para o Nordeste, aqui, para o Brasil, para a colônia, e agora eles de fato conseguem dominar essa região, que é a maior produtora de açúcar do mundo, e eles vão ficar aqui durante cerca de 24 anos. 24 anos. E o principal administrador ou governante do chamado Brasil holandês, que é de 1630 a 1655, o principal será Maurício de Nassau. Ele vai ficar aqui governando, né, o Brasil chamado holandês. Ele vai melhorar a questão da urbanização, principalmente do Recife. Ele vai emprestar dinheiro para que os senhores de engenho produzam açúcar, né? Ele também vai trazer aqui vários artistas e cientistas para estudar o Brasil, artistas para pintar, para fazer obras de arte retratando o Brasil do século XVII, do início do século XVII, né? Isso é importante, que até hoje nós temos essas obras de arte, né, desses artistas importantes. Então foi um momento promissor para a economia do Nordeste, mas um momento promissor no sentido de muito desenvolvimento e muito lucro, mas para os holandeses. Os holandeses. Mas o que é que vai acontecer? Por volta de 1640, lá em Portugal, eu dizia a vocês que Portugal, de 1580 a 1640, era governada pelo rei da Espanha, a chamada, né, União Ibérica, mas em 1640 vai haver um processo em Portugal chamado de a restauração. E o que seria isso? É quando o povo português irá restaurar ao trono um monarca português, um rei português.
e acaba a União Ibérica. O rei da Espanha volta a governar só a Espanha e agora Portugal tem um novo rei, a partir de 1640. Isso é a restauração. Então, quando temos agora um rei em Portugal, por esse meio da restauração, chamado Dom João IV, então, o que vai acontecer? Esse camarada, ele vai agora junto com seus ministros e junto com a burguesia comercial portuguesa, eles vão organizar a retomada do Nordeste aqui do Brasil, que está sob domínio português, né? Então, eles vão enviar tropas de Portugal para cá, eles vão financiar os portugueses aqui residentes, né? E vai haver uma questão interessante, é que muitos donos de engenhos e comerciantes aqui do Nordeste, que receberam dinheiro emprestado dos holandeses, então chega o tempo de pagar essas dívidas, então eles se revoltam para não pagar também essas dívidas aos holandeses, né? Aí soma os interesses portugueses de retomar a colônia e essa tentativa dos senhores de engenho comerciante de não pagar a dívida aos holandeses. Então junta tudo isso e forma uma luta, surge daí uma luta para expulsar os holandeses do Brasil. Então, esse momento, né, será chamado de a insurreição pernambucana. É esse levante contra os holandeses e que culmina com a expulsão deles. Vamos ter duas grandes batalhas, a chamada Primeira Batalha dos Guararapes, depois a Segunda Batalha dos Guararapes, e por fim os holandeses serão expulsos, né, do Nordeste, serão expulsos do Brasil. Porém, a expulsão dos holandeses vai trazer um grande problema para a economia açucareira nordestina do Brasil, né, ou brasileira. Por quê? Porque os holandeses, eles serão expulsos do Nordeste, mas eles não vão sair da América. Eles vão se instalar nas Antilhas, ali na região da América Central. E eles vão começar a produzir açúcar ali e levar esse açúcar para a Europa e vender a um preço mais barato do que os portugueses vendiam, né? Eles tinham técnicas mais aprimoradas, principalmente do refino. Sempre houve uma relação econômica entre Portugal, a colônia do Brasil, né, a colônia aqui, e os holandeses, porque os portugueses, eles produziam muito açúcar aqui, mas eles não tinham a técnica do refino. Esse açúcar era enviado para a Holanda, lá era refinado e agora que ia para o mercado europeu. Então, como houve essa ruptura entre portugueses e holandeses, então os holandeses que monopolizavam o refino do açúcar, eles agora vão produzir nas Antilhas, nas ilhas das Antilhas. Eles vão produzir um açúcar mais barato, né, porque eles têm a técnica do refino, e vão vender a um preço mais barato na Europa. E isso vai diminuir em muito o comércio português de açúcar na Europa, né? E vai dar uma quebradeira geral aqui, né, aqui na colônia. Então, só no século XVIII, quando vai se descobrir, no final do século XVII, início do XVIII, vai se descobrir ouro no Brasil, é que a economia brasileira vai ter um novo suspiro. Mas a saída dos holandeses do Brasil trouxe esse problema econômico para os portugueses. Ok, minha gente? Então, essa é a nossa aula de história, e com essa aula estamos concluindo o capítulo 3 do nosso livro, para nós fazermos nossa prova. Ok, gente? Então, um abraço, estudem e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Ok?